você não vê as pessoas se afundarem? Quem se importa se elas se afogarem? Sejam bem-vindos a mais um programa Clamor pelas Nações. É uma bênção. Eu creio que é uma bênção estar podendo entrar na tua casa, saber que o Senhor Jesus vai abençoar você e a sua família. E é uma honra estar aqui, né? Mais uma vez é uma honra. Por quê, queridos? Porque eu creio de todo o meu coração que as famílias da terra devem ser abençoadas. Isso mesmo, Jesus morreu numa cruz para que você pudesse ser abençoado. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por um propósito, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. O que significa ter vida em abundância? Vida em abundância significa ter vida no Senhor Jesus. Muitas pessoas pensam que vida é simplesmente ter um carro novo. Outras pessoas pensam que vida é você ter uma casa nova, simplesmente bens materiais. Eu quero te falar que essas coisas são importantes, mas o mais importante é quando você tem Jesus no seu coração. O mais importante de todas as coisas na sua vida é quando você encontra um propósito de vida. Exatamente isso, um propósito de vida. Existem muitas pessoas que vivem sem propósitos, pessoas que não sabem quem são, pessoas que estão simplesmente vegetando, pessoas que vivem para um trabalho, vivem para a família, vivem para alguma coisa, mas não vivem com um propósito. E a minha pergunta para você hoje, nesse programa é: você vive para um propósito e um propósito eterno? Você vive para conquistar o coração de Deus? Ou você vive simplesmente vegetando? Quando você busca as coisas materiais, queridos, você está simplesmente vegetando, porque você não sabe amanhã o que vai acontecer com você. Você pode perder um emprego, você pode perder uma esposa, filhos, e aí o mundo desaba, aí as coisas acabam a esperança. E você precisa aprender que o vazio que você tem no seu coração é do tamanho do propósito de Deus para você. Exatamente isso. O vazio que está no seu coração é exatamente do tamanho do vazio, do tamanho de Jesus que preenche seu coração. Quantas pessoas você conhece que perdem a esperança, estão totalmente amarguradas, vivem uma vida de amargura porque desesperam, porque perderam alguma coisa? Como eu falei, entraram numa falência financeira. Outras pessoas perdem algum familiar querido, outras pessoas estão numa enfermidade. Aí a sua vida é um desastre. Há um desastre completo. Você precisa aprender, queridos, que Deus quer que você aprenda a viver com um pouco e um pouco fazer muito, porque a vida de Deus traz a abundância de Deus. Agora, se você não tem Jesus no seu coração, ou se você já tem Jesus no coração, mas vive uma vida sem propósitos, uma vida sem identidade, uma vida simplesmente copiando a outros, eu quero te falar que você é a pessoa mais infeliz do mundo, porque você vive uma vida sem direção. E mais do que todas as coisas, você vive uma vida, queridos, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem confiança em Deus. Exatamente isso, confiança. O que significa confiar em Deus? Confiar é saber que Deus tem o melhor na sua vida. Confiar significa que o Senhor Jesus preparou e tem planos maravilhosos para você. Confiar significa saber que amanhã Deus reserva coisas melhores do que aconteceram hoje e ontem. Saber que Ele tem todas as coisas na palma das suas mãos e que Ele te ama com um amor eterno. E a minha pergunta para você hoje é: como descobrir o propósito eterno de Deus nas nossas vidas? Como descobrir o sonho de Deus para nós? Será que você vive uma vida simplesmente na igreja? Ou talvez você nunca entregou sua vida para Jesus ainda? Você precisa então entender o primeiro propósito, que é a salvação. A salvação é entregar a sua vida para o Senhor. Mas depois que você entrega a sua vida para o Senhor, você descobre que Deus tem um plano para você. Você descobre também que Deus tem um sonho na sua vida. E esse sonho é maravilhoso, queridos. Esse sonho significa trazer o reino da terra, trazer o reino dos céus para a terra. Porque o Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou aqui na terra para aqueles que o amam. Com essa palavra nós entendemos o quê? Nós entendemos que existem sonhos que devem ser desvendados. Isto é, existem propósitos, existe um sonho, uma herança de Deus. Como filhos de Deus, como um pai que deixa uma herança para um filho, Deus deixou uma herança para nós, que deve ser desvendada. O que significa ser desvendado? Descoberto. Cabe a nós, homens e mulheres de Deus, descobrir os propósitos de Deus. Você talvez pergunte: como pastor, descobrir o propósito de Deus na minha vida?
Será que meu propósito é simplesmente entregar a minha vida para Jesus, viver, e isso aí não é o suficiente? Não, não é o suficiente. Entregar a vida para o Senhor, ter uma vida com o Senhor é muito bom, é o primeiro passo. Aliás, é o primeiro passo que te dá acesso à herança de Deus. Mas na verdade, queridos, quando nós entendemos o propósito do Senhor nas nossas vidas, na verdade o Senhor quer que você descubra um sonho, um plano. Isso aí, Deus tem um plano, Deus tem uma estratégia para você. Você não está simplesmente vegetando, você não está simplesmente na igreja, você não está simplesmente cumprindo um papel de um número na igreja. Não, 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 não. Você não é isso, você é muito mais do que isso. Você tem um propósito eterno. E esse propósito eterno que nós descobrimos quando nós, em primeiro lugar, nos esvaziamos dos nossos sonhos. A primeira coisa hoje que você deve fazer é falar: Senhor, eu quero me esvaziar dos meus sonhos. Isso aí, abrir mão dos seus sonhos. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2 que o Senhor Deus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou forma de servo e tomou a cruz, morreu no nosso lugar, para que pudéssemos então entender a vontade de Deus, o propósito de Deus. No momento que o Senhor estava na terra, ele sabia o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida, queridos? Qual é o sonho que Deus tem para você? E quantas pessoas não cumprem os seus propósitos? Porque tem medo. Medo de se lançar em Deus. Medo de cumprir uma promessa do Senhor. Medo porque pensam que o Senhor vai levá-los para algum lugar que talvez não vai tirar da zona de conforto. E querido, você precisa entender que quando Deus tem um propósito, esse propósito é maravilhoso. Quando Deus sonha sobre a vida de uma pessoa, esse sonho é eterno. Eu quero te falar uma coisa, queridos. Deus tem um propósito na sua vida, um sonho. E a primeira coisa que você precisa entender é se esvaziar. Em segundo lugar, tirar o medo. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora. Se lança fora é porque nós temos medo. Talvez você tenha medo de perder o seu emprego. Talvez você tenha medo e protege os seus filhos porque tem medo de perdê-los. Queridos, entrega para o Senhor. Faça uma oração assim: Senhor, eu quero entregar os meus filhos, eu quero entregar o meu emprego, eu quero entregar o meu futuro ao Senhor. Faz da minha vida tudo o que o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser. Faz de mim tudo o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me levar para a África, se o Senhor quiser me levar como um pastor, como um ministro, mas eu quero cumprir os propósitos de Deus. Quando você tem esse coração sincero, disponível, a palavra-chave é disponibilidade. Quando você se disponibiliza diante do Senhor, aí Ele pode te usar, aí Ele pode falar. Deus nunca revela um plano para uma pessoa que não é disponível. Exatamente isso. Se você não se disponibiliza diante do Senhor, Ele não pode falar com você algum sonho, algum projeto sobrenatural sobre a sua vida. Eu me lembro quando o Senhor me chamou para a obra missionária, eu larguei tudo que eu tinha. Para quem não conhece meu testemunho, eu sou engenheiro civil, trabalhei muitos anos aqui em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte. E chega um dia que o Senhor falou assim: larga tudo, larga seu diploma, larga sua carreira para um propósito. Eu quero que você se lance nos meus braços. Todos me acharam loucos, todos acharam que eu era doido, porque eu larguei uma carreira promissora de engenheiro civil para simplesmente ser um pastor, um ministro do evangelho, um profeta pelas nações. Agora você pode me perguntar: existia alguma igreja me sustentando? Existiam pessoas me suportando? Eu posso dizer assim: não, mas existia uma palavra do Senhor, existia um sonho na minha vida, e eu sabia que esse sonho, ele um dia ia se cumprir e abençoar muitas vidas. E um dia, queridos, Deus vai falar isso com você. Se disponibilize diante do Senhor. Fala: Senhor, eu tenho uma carreira, eu tenho um sonho, eu tenho filhos, eu tenho um projeto de vida, mas sabe de uma coisa? O Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é melhor do que tudo isso. Se você fizer isso, queridos, eu posso te garantir, porque Deus falou isso comigo em Abacuque capítulo 1, versículo 5. Esse foi o versículo onde Deus me chamou. Ele me disse assim: vede, olhai e maravilhai-vos, porque eu vou realizar uma obra na tua vida que, se eu te contar hoje, você nunca vai acreditar. Eu vou fazer algo na sua vida muito maior do que os seus próprios sonhos. Eu falei: Senhor, mas maior do que